onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras. Nada tendes porque não pedis. Pedis e não recebeis porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimigo de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúme que por nós anseia o Espírito que ele fez habitar em nós? Antes, ele dá a maior graça, pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graças aos humildes. Vamos orar, queridos? Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós nos colocamos, Senhor, em Tua presença, Pai. Nós nos apresentamos a Ti. Agora, queremos voltar todo o nosso coração, todo o nosso entendimento, Senhor, para ouvir a Tua palavra, Senhor. E pedimos que o Senhor nos ajude, através do Teu Espírito Santo, iluminando o nosso entendimento, Senhor, para que, de fato, a palavra, Senhor, alcance o nosso coração, no nome de Jesus. Pai, ministre ao nosso coração. É a nossa oração, é o nosso clamor a Ti, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Queridos, a gente vem trabalhando, Tiago, já faz algum tempo, e uma coisa que assusta, eu não sei você que está ouvindo, mas a mim que estou estudando, lendo muitos comentários, lendo versões diferentes do texto, uma coisa que me assusta é que Tiago vem tratando de problemas desde o início, irmãos. Desde o início. É uma carta onde há muitos problemas, é porque Tiago não está escrevendo a carta apenas para uma igreja, como Paulo escreveu aos Gálatas, como Paulo escreveu aos Filipos, aos Filipenses. Não, ele está escrevendo aqui essa carta para todas as igrejas judias que estavam espalhadas pelo Império Romano, entendeu? Era uma carta circular, não sei que eu posso colocar dessa forma, entendeu? Que é para ser lida em todas essas igrejas. Então, ele está abarcando toda a realidade dessas igrejas e tratando dos problemas dessa igreja. E talvez seja por isso que nós encontramos tantos problemas aqui, porque fora dessa carta aqui, querido, a igreja mais problemática do Novo Testamento é a igreja de Corintos, né? É uma igreja que deu muito trabalho para Paulo. Paulo escreveu 2 cartas para essa igreja, e a gente percebe que a situação ali era muito difícil, entendeu? Partidarismo, briga entre irmãos, imoralidade, uma série de outros problemas que estavam incomodando Paulo e que estavam perturbando aquela igreja. Mas aqui também nós temos algo parecido, irmãos, tá? Tanto, nós já vimos aqui essa questão de um cristianismo teórico, entendeu? Teórico, um cristianismo que é mais, tipo assim, é um cristianismo de palavras e não de ações, não de prática. É um cristianismo que está muito centrado na fala e não exatamente na vivência daquilo que deveria ser. Tiago trabalha muito isso. Ele fala isso logo no versículo capítulo 1, na verdade. Ele diz assim, olha, se você ouve a palavra e você não pratica ela, você é como um homem que se olha no espelho, né? E depois que sai da frente do espelho, não lembra mais como é que era o seu rosto, a sua aparência. Então ele está falando de um cristianismo, querido, que as pessoas se contentavam apenas em ouvir a palavra. Para eles era suficiente ouvir. E a gente percebe isso mais profundamente no capítulo 2, quando Tiago diz assim, olha, se a fé de vocês não se manifestar em obras, essa é uma fé morta, é uma fé inválida, é uma fé que não produz fruto, é uma fé que não tem utilidade diante de Deus. Então você percebe que a igreja em Corinto era uma igreja, lá na região, para quem Tiago está escrevendo a carta, era uma igreja, querido, ou eram igrejas onde os irmãos se contentavam em apenas ouvir aquilo que a pregação da palavra, a exposição da palavra. Se você levar em consideração que esses irmãos, na sua imensa maioria, na sua quase que totalidade, eram judeus, porque ele está escrevendo para judeus, né? Então a gente pode até fazer uma ligação, querido, entre isso, entre essa realidade nova desses judeus convertidos ao cristianismo, com os judeus da antiga aliança, que se contentaram em apenas conhecer a lei, mas não viviam. Paulo trata disso no capítulo 2 de Romanos, né?
Eles não viviam, na verdade. Eles se orgulhavam da lei, se orgulhavam da circuncisão e de uma série de outras coisas, se orgulhavam de conhecer a lei, se orgulhavam do fato de ser capaz de ensinar a lei a quem quer que fosse. Mas Paulo vai dizer assim, olha, de que adianta vocês conhecerem, de que adianta vocês saberem, vocês ensinarem se vocês não estão vivendo? Eu até imagino, querido, que assim, é um comportamento, é uma herança maligna, né, perversa que esses judeus herdaram da sua prática religiosa, e eles transportaram essa prática para o cristianismo. Então eles estão ali convertidos a Cristo, mas um povo que está muito satisfeito com o conhecimento que tem, embora esse conhecimento não os leve a nenhum tipo de prática, entendeu? Olha, queridos, a gente precisa, na verdade, todo cristão tem que ter consciência disso, que não basta eu conhecer a Escritura, não basta eu saber falar a respeito das Escrituras, não é suficiente, querido, eu amar a Escritura, entendeu? Me deleitar em ler, me deleitar em ouvir a palavra de Deus. Isso tudo é muito bom, mas isso tudo não é suficiente. Porque essa prática, querido, por mais que ela seja, eu a considero muito espiritual, por mais que ela seja proveitosa, no sentido de que eu estou me municiando da palavra de Deus, eu estou crescendo em conhecimento da palavra de Deus. Agora, se isso tudo não me leva a uma prática constante daquilo que eu estou aprendendo, entende? Se não me leva a uma vida de oração, se não me leva a uma vida de obediência, se não me leva a uma vida de santidade, se esse conhecimento todo não produz em mim ações, querido, eu sou obrigado a concordar com o Tiago, querido, que esse conhecimento não está me fazendo bem, entende? Eu sei que a gente precisa de muita cautela quando fala sobre isso, porque eu não quero de maneira alguma desmotivar alguém a ler a Bíblia. Na verdade, eu incentivo isso constantemente. A gente faz uma programação no final do ano aqui, onde nós premiamos aqueles que concluem a sua leitura bíblica naquele ano, tá bom? Esse ano vai ter novamente. A gente incentiva constantemente por palavras e pregações, em áudios no grupo da igreja, que os irmãos leiam e leiam muito. Mas é importante, querido, que você não se contente, que você não se satisfaça apenas com a ideia de conhecer, tá bom? É necessário que nós pratiquemos a palavra de Deus, porque quando a palavra de Deus não é praticada, querido, a gente está por um caminho que é estranho a Deus, é estranho à própria palavra. Bom, tudo isso aqui, irmãos, para dizer a vocês que essa igreja, uma igreja formada praticamente na sua totalidade por judeus, portanto, eles tinham um bom conhecimento do Velho Testamento, estão aprendendo agora, né, a respeito de Jesus, estão entendendo agora o Velho Testamento como deveriam entender realmente, mas nós encontramos aqui uma igreja, ou igrejas, que parecem se contentar apenas com aquilo que sabe, sem que esse conhecimento leve eles a algum tipo de atitude, a algum tipo de prática. Nós vimos isso, que isso é um problema, nós vimos que isso é um negócio terrível na vida da igreja. Tiago não mede palavras para falar sobre isso, entendeu? Ele diz, esse tipo de fé é inútil, esse tipo de conhecimento é inútil, essa é uma atitude que não condiz, que não permanece de pé diante do Senhor. Você vai chegar diante de Deus e você vai ter que prestar conta daquilo que você sabe, daquilo que você viveu. Então isso não se sustenta diante do Senhor. Só que aí, querido, a gente percebe novamente, aí ele abre uma outra questão, que no capítulo 3, ele começa a trabalhar a respeito de liderança, né? Daqueles que almejam ou estavam almejando o ministério de ensino aos mestres. E aí ele passa a orientar esses irmãos em relação ao perigo que é você querer ser mestre quando você tem motivações equivocadas. E a gente percebeu, nós estudamos muito isso aqui, que havia, sim, uma grande possibilidade das pessoas estarem desejando esse ministério por motivações equivocadas, e Tiago vai tratar disso, né? Vai tratar dessas motivações equivocadas. E aí, querido, dos grandes perigos do mestre é porque o mestre, a ferramenta de trabalho dele é exatamente palavras, é a língua, entendeu? É a principal ferramenta de trabalho do mestre, é a língua, é o ensinar, é o pregar a escritura, é o trabalhar com as pessoas. E aí ele trata disso, do perigo que é você querer ser o mestre e não ter controle sobre as palavras, entendeu? Depois ele fala, é uma primeira abordagem, na segunda abordagem ele fala do comportamento daqueles mestres. Lembre-se que, assim como eu já falei isso no capítulo 3, eu vou falar isso agora nesse capítulo aqui,
Tiago chega a dizer o seguinte, olha, se você é realmente sábio, né? Provavelmente essa é uma palavra direcionada realmente àqueles que desejavam o ministério. Se vocês são realmente sábios, essa sabedoria tem que ser manifestada. Mas a sabedoria, há dois tipos de sabedoria. Ele diz assim, há uma sabedoria que vem do alto, e essa sabedoria ela é pura, pacífica, tudo. Nós estudamos isso semana passada. Mas há uma sabedoria que é terrena, que é animal, uma sabedoria que é praticamente maligna, entendeu? Aí ele passa a trabalhar, querido, é uma espécie de sondagem para saber se a sabedoria que aqueles mestres estão manifestando na sua vida é uma sabedoria que vem do alto ou se é uma sabedoria que vem de baixo, entendeu? E aí a gente percebe uma coisa interessante, né? Voltando à palavra da semana passada, você percebe uma coisa interessante. Como é que eu sei que a minha sabedoria ela vem de cima ou ela vem de baixo, na verdade? Aí Tiago desenha um quadro para nós bem interessante. Nós pintamos esse quadro a semana passada, tá bom? Sobre como eu sei se a sabedoria que estou manifestando na minha vida é uma sabedoria do alto, que vem de Deus, ou uma sabedoria apenas terrena, na verdade. Bom, ele está trabalhando para nós o seguinte, querido. Essa sabedoria, a sabedoria que controla a minha vida, ela é manifesta pelas palavras que eu falo e pelo meu comportamento. Então, se eu quero avaliar isso, se eu quero saber que tipo de sabedoria eu estou manifestando, ou que tipo de sabedoria está controlando, governando a minha vida, eu preciso observar o meu comportamento. Ele fala lá de inveja, de rivalidade, entendeu? Aí, está trabalhando o comportamento. Que tipo de sabedoria é essa? Ou, né, ele fala de uma sabedoria animal, terrena, diabólica, na verdade, e depois ele fala dessa sabedoria que vem do alto. Então, é uma forma de você saber o tipo de sabedoria que está controlando a sua vida. Lembrando que essa é uma palavra direcionada, a princípio, aos que desejam exercer o ministério do ensino, mas é uma palavra também, querido, voltada para toda a igreja, que pode ser aplicada à igreja. Hoje, o texto que nós lemos aqui é a continuação dessa fala de Tiago às mesmas pessoas, né? Primordialmente aos líderes e aqueles que desejam o ministério da palavra e depois à igreja como um todo, tá bom? Então é importante que você entenda essa palavra, o contexto que nós estamos estudando aqui, porque isso diz muito, querido. Até porque nós temos uma palavra hoje extremamente difícil, irmãos. Difícil, uma palavra muito dura, na verdade, a ponto de alguns intérpretes acreditarem que Tiago não está se dirigindo à igreja aqui, ele está se dirigindo aqui à humanidade de uma forma geral, entendeu? Porque ele usa palavras muito duras para descrever uma realidade que afligia aquela igreja. Bom, então olha só, o texto que nós lemos aqui, do 1 ao 6, tá bom? Ele é a continuação daquilo que nós estudamos na semana passada, tá bom? No capítulo 3. Na verdade, querido, esse texto que nós lemos aqui, ele explica o que é dito anteriormente, no capítulo anterior, tá bom? Nós aprendemos, novamente, no capítulo 3, que o nosso comportamento e as nossas atitudes refletem o tipo de sabedoria que governa as nossas vidas. E a sabedoria que governa nossas vidas, ela é refletida, manifestada, não só através da nossa conduta, mas também através das nossas palavras. Então, se você quer saber se a sabedoria que governa a sua vida, ela é terrena, ela é animal, ela é diabólica, ou ela vem do céu, então você tem que observar a sua conduta e, ao mesmo tempo, observar as suas palavras, tá bom? Foi isso que nós tratamos no capítulo anterior, querido. Bom, também, querido, aqui falando ainda, eu vou repetir isso umas 2 ou 3 vezes mais, para que isso fique bem frisado na sua mente, tá bom? Tiago está falando aqui, primeiramente, né, primordialmente, àqueles que estavam desejando exercer o ministério do ensino na igreja, tá? Essa é uma palavra voltada para essas pessoas, é um alerta para essas pessoas. E o que ele descreve aqui provavelmente é descrito primeiro no âmbito dessas pessoas, tá bom? E é lógico, tá? A gente não pode negar que isso também é aplicado à realidade da igreja de uma maneira geral, tá bom? Mas antes de tudo, havia na igreja ou nas igrejas para quem Tiago está escrevendo. Olha o versículo 1 mais uma vez, irmãos. De onde procedem guerras e contendas que há entre vocês? De onde vêm essas guerras? Aí ele responde com uma pergunta: de onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Então, toda aquela palavra do Tiago, no capítulo 3, né,
falando do perigo que é as palavras, a língua ela é incendiada pelo inferno, a língua ela é um fogo, a língua ela é um mundo de iniquidade, a língua ela é tóxica, a língua é um veneno mortal. Tudo isso, querido, vem por causa dessas disputas, né, que haviam na igreja, os prazeres, os desejos que brotavam no coração daquelas pessoas faziam com que elas usassem a língua dessa maneira maligna, tá bom? Porque, como eu disse a vocês, é assustador a descrição que Tiago faz da língua no capítulo 3, na primeira parte do capítulo 3. É assustador, a ponto de o próprio Nicodemos, no seu comentário, fazer uma ressalva lá no finalzinho ali, porque, irmãos, quando ele termina de descrever essa questão da língua, o que a língua é, fica uma coisa assim meio que sombrio, sem esperança para quem está lendo o texto. E aí o Nicodemo faz lá um comentário, né, dizendo assim, olha, isso depende muito de quem está incendiando a língua. Se essa língua ela é incendiada pelo inferno, então tudo isso que foi descrito aqui é uma realidade. Mas se essa língua foi incendiada pelo Espírito Santo, então aquilo que brota do Espírito Santo vai ser bom, com certeza. Aí nós vimos isso realmente, né, a semana passada. Olha só, querido, eu queria que vocês tivessem em mente uma coisa. Tiago está aqui mostrando a origem dos problemas que acontecia naquela igreja, no que diz respeito às pelejas, às lutas, às rivalidades, né, que existiam naquela igreja. Provavelmente aqui uma disputa entre aqueles que estão ocupando a liderança da igreja, né, querendo cargos, querendo um lugar de destaque na igreja. Eu disse a vocês também a semana passada que o mestre na igreja judia, né, na igreja convertida ao judaísmo, ao cristianismo, o mestre ele substitui o rabino no judaísmo, né? E o rabino no judaísmo era uma pessoa de grande importância, de grande destaque, muito respeitada. Era uma posição muito almejada pelas pessoas, tá? E como essas pessoas vieram do judaísmo, estão no cristianismo, essa raiz brota, não é que brotou, né? Eles apenas trouxeram essa raiz, porque essa malignidade do judaísmo para o cristianismo, tá bom? Então, provavelmente havia disputa entre essas pessoas que estavam querendo ser líderes, querer exercer o ministério do ensino na igreja. Provavelmente havia alguma disputa entre aqueles líderes, na verdade, com relação à posição que eles ocupavam na igreja, querido. Bom, eu quero que você entenda, e tudo isso aqui é uma questão de contexto, para que você entenda o que nós vamos estudar, tá bom? Tiago está mostrando aqui a causa disso, a origem disso, na verdade. Tá? De onde procedem guerras e contendas que há entre vocês? De onde, senão, dos prazeres que militam na vossa carne? Aqui, querido, antes de tratar dessa questão, né, eu queria colocar algo para vocês. Eu já falei 2 vezes, mas eu quero colocar agora dentro do contexto daquilo que eu estou explicando aqui, para que fique bem claro, querido, aqui. Porque Tiago diz assim, olha, de onde procedem guerras e contendas que há entre vós? Nicodemo ele diz uma coisa interessante, ele diz que entender esse vós é a questão teológica mais importante desse capítulo. Quem são esse vós? Quem são essas pessoas a quem Tiago está dirigindo esse capítulo aqui, esse texto aqui? Para quem ele está escrevendo, na verdade? Repito, dado a gravidade do texto, a severidade com que é tratado aqui, a descrição que é feita dessas pessoas, alguns comentaristas chegam a dizer que esse vós aqui não se refere a crentes, à igreja, mas sim à humanidade de forma geral, né? E é lógico que isso é descartado, todo o contexto, toda a carta foi escrito para irmãos, então a gente descarta isso, lógico, né? Mas quem são essas pessoas, querido? E, novamente, irmãos, eu posso dizer a vocês aqui, usando o contexto e tudo mais, que essa referência aqui é uma referência aos líderes, aqueles que estão almejando o ministério de ensino da igreja, mas também é uma referência à igreja de uma forma geral. Então, Tiago está escrevendo para a igreja, não é para ninguém fora. Essas guerras e contendas, a inveja e tudo que Tiago vai descrever aqui é descrito para a igreja, tá bom? Só para que fique bem claro na nossa mente. Então, vamos ao que interessa aqui, querido. Eu vou fazer algumas afirmações aqui, querido, que pode parecer exagerada, mas eu queria que vocês entendessem porque é basicamente assim que Tiago se expressa. A primeira questão aqui, querido, não seria errado dizer
que todos os problemas tratados por Tiago em sua carta têm a sua origem nos prazeres. Tá? Os prazeres. Na verdade, irmãos, dá para a gente afirmar, mesmo com uma certa cautela, que a imensa maioria dos problemas enfrentados pela humanidade tem a sua origem nos prazeres, tá bom? Prazeres. Essa palavra, prazeres, no Novo Testamento, ela é usada consistentemente num sentido negativo, tá bom? Negativo, para prazeres carnais, sensuais, prazeres ilícitos ou paixões, Mas o termo que eu vou usar para descrever essas palavras prazeres aqui é a palavra desejo, querido, ou desejos egoístas, tá bom? Então vamos lá. Deixa eu tentar reformular algumas coisas aqui. Praticamente, eu não vou dizer todos porque seria uma afirmação muito exagerada, mas quase todos os problemas tratados nessa carta aqui têm a ver com os desejos egoístas daquelas pessoas a quem Tiago está escrevendo. E eu digo sem o menor pudor que quase todo problema que nós enfrentamos como ser humano, e crente ou não, querido, tem a sua origem nos prazeres ou nas paixões que governam a nossa vida. Aí eu vou citar algumas pessoas para confirmar. Olha, Berkeley é um comentarista, né? Ele é um comentarista cristão, só que de linha liberal, tá bom? Ele não crê em algumas coisas que nós cremos. Mas, eu já disse a vocês, ele é um dos maiores estudiosos do grego, tá bom? É reconhecido por todos aqueles que são estudantes da palavra. Ele é um dos caras que mais conhece, que mais domina o grego, tem entendimento do grego. Então eu uso muito como referência. Ele diz que a causa e a raiz deste incessante conflito lá com as igrejas, para quem Tiago está escrevendo, não é outra coisa senão o desejo. Aí ele citando um historiador judeu chamado Filo, né? Filo diz, querido, que os 10 mandamentos culminam com a proibição da cobiça, que é desejo. Porque o desejo, diz Filo, é a pior de todas as paixões da alma, tá? Agora, citando Hernando Dias Lopes diz assim, olha, não cobiçarás é o último dos 10 mandamentos de Deus, mas sua transgressão pode nos levar a quebrar os outros 9 mandamentos. A cobiça ou o desejo egoísta pode levar uma pessoa a matar, mentir, desonrar os pais, cometer adultério e, de uma forma ou de outra, transgredir toda a lei moral de Deus. Tudo isso é causado por desejos, querido, por desejo. Então, sintetizando tudo isso aqui, nós podemos concluir que a fonte de todos os problemas tratados por Tiago, aqui nesse texto, são os desejos egoístas daqueles irmãos, ou as paixões. Eu vou chamar isso de desejos egoístas porque eu acho que ele retrata melhor o que Tiago está colocando, tá bom? É essa questão, querido. As brigas, as disputas, as querelas entre os irmãos na igreja, tudo isso é fruto de desejos egoístas, tá bom? Há um comentarista, há um teólogo batista, e ele diz uma coisa interessante. Ele diz que a essência do pecado é o egoísmo. É uma coisa que eu já venho falando a vocês há algum tempo, né? A essência do pecado é o egoísmo. Deixa eu dar alguns exemplos. Eva desobedeceu a Deus porque ela quis comer do fruto da árvore e se tornar sábia como Deus. Abraão mentiu sobre a esposa por causa do seu desejo egoísta de salvar sua própria vida. Acã trouxe derrota a Israel porque foi egoísta e tomou o espólio proibido das ruínas de Jericó. E aí a gente poderia ficar citando textos e mais textos. Davi caiu terrivelmente, vergonhosamente, porque desejou uma mulher que não era sua. E aí eu poderia continuar, querido, indo por toda a Bíblia e mostrando a você. A raiz de todo o pecado, querido, é o egoísmo. São os nossos desejos egoístas, tá bom? Agora, eu quero mostrar a vocês uma coisa, querido. O perigo de permitir, querido, que esses desejos controlem o nosso coração, tá? Ou o perigo de alimentar esses desejos egoístas. Eu vou citar algumas coisas aqui e eu gostaria muito da sua atenção. Eu vou andar um pouquinho no texto, tá bom? Agora eu vou entrar no texto para nós estudarmos realmente, citando esses perigos. Primeiro, querido, esses desejos egoístas, querido, faz com que as pessoas briguem umas contra as outras, tá bom? Olha novamente o que diz o versículo 1.
De onde procedem guerras e contendas que há entre vocês? De onde vêm essas guerras e contendas? Tiago usa duas palavras muito fortes aqui, irmãos, e que isso tem dado muita dor de cabeça para os comentaristas, entendeu? Porque guerra aqui é guerra mesmo, no literal, entendeu? E contendas aqui no original é combate, combate corpo a corpo, entendeu? Então, e ele está usando isso no sentido literal, na verdade. Só que nenhum comentarista chega ao absurdo de dizer que isso de fato estava acontecendo na igreja, entendeu? Mas a gente deduz aqui, querido, que a intenção em usar essas palavras muito fortes aqui, guerras e combates, na verdade, tinha a intenção de enfatizar a hostilidade que havia naquelas igrejas. Nós estamos falando aqui, querido, de disputas, de rixas severas, entendeu? Seja no âmbito da liderança ou entre os irmãos. Ou entre os irmãos. Ah, pastor, mas a igreja primitiva, pastor, tinha isso, pastor. Não é estranho falar desse tipo de problema na igreja primitiva? Não, não é, irmãos. Por incrível que pareça. A gente pensa que isso é um problema moderno, entendeu? De briga entre irmãos, de confusão, de separação. Não é, queridos, não é. Deixa eu te mostrar uma coisa interessante. Se você pegar só os escritos de Paulo, por exemplo, entendeu? Em relação às igrejas que ele, Paulo, fundou e que ele pastoreou, você vai encontrar muitos problemas. Por exemplo, a igreja de Coríntio, entendeu? Havia competição ali entre aqueles irmãos. Durante os cultos havia isso, irmãos. Tinha gente levando o irmão à justiça, entendeu? Então, era uma igreja cheia de problemas. E a origem daqueles problemas, querido, eram esses desejos egoístas, entendeu? Essa disputa, essas rixas que havia naquela igreja, tinha a sua origem nas paixões que governavam a vida daqueles irmãos. Volta o teu olhar, então, para a igreja da Galácia. Olha como Paulo descreve um pouco da realidade daquela igreja. Gálatas 5,15, só a descrição. Ele diz que aqueles irmãos estavam mordendo e devorando uns aos outros. Olha as expressões, irmãos. Vocês estão se mordendo, vocês estão se devorando. Entre irmãos, entendeu? É entre eles, querido. É no meio da igreja que está acontecendo isso. Nós temos uma visão meio que apaixonada, né? Meio que fantasiosa a respeito das igrejas primitivas, né? A gente pensa que aquilo era só bênção. Não, irmãos. Se você ler as cartas de Paulo ou qualquer outra carta, você vai perceber que havia muito conflito, querido. Você percebe também, por exemplo, aqui em Éfeso, né, a igreja de Éfeso, capítulo 4 ali, a primeira parte do capítulo 4 ali, Paulo está demonstrando aqueles irmãos a cultivar a unidade do Espírito. Por que uma palavra, 16 versículos para tratar da unidade do Espírito? Porque havia problemas na igreja, irmãos, de relacionamentos. Ou pegue a igreja de Filipos, a igreja preferida de Paulo, entendeu? A igreja mais espiritual que tinha, praticamente. Nós temos ali, nós estamos estudando isso nas células, entendeu? Problema entre duas irmãs, duas líderes. Estavam rachando a igreja, entendeu? A igreja estava dividida entre essas duas irmãs. Tentei lembrar que o nome agora não... Índic e Evódia, O povo estava brigando, querido. Realidade. Irmãos, mulheres de Deus, Paulo dá testemunho, são mulheres de Deus. Caminharam comigo no início da igreja, mas por alguma razão, esses desejos egoístas, querido, começaram a tomar conta do coração delas. Por alguma razão, elas foram tomadas de paixões, entendeu? E aí começaram as disputas. Os grupos se fecharam, um em torno de Sintique e o outro em torno de Evódia, tá? A questão é, irmãos, nós não podemos permitir, querido, que esses desejos egoístas controlem nossas vidas. Pois quando isso acontece, já não é mais Deus quem governa as nossas vidas, irmãos. Escute, querido, se a nossa vida não é governada por Deus, querido, a busca pelos prazeres assume o controle e a paz é perturbada pelas brigas e contendas frequentes que acontecem na igreja. Querido, não sei se vocês... Mas eu conheço muitas e muitas igrejas que racharam, entendeu? Igrejas que se separaram. Eu nasci numa igreja que tinha rompido com a igreja mãe, né? Há uma confusão, querido. Mesmo depois de anos da separação, da briga, ainda havia rancor, ainda havia mágoa no coração daqueles irmãos. É um negócio terrível, querido. Crentes. Os desejos básicos, querido, são pelas mesmas coisas.
Aqui eu estou falando de maneira generalizada: dinheiro, poder, prestígio, bens terrestres, gratificação dos apetites físicos, tá? Ao lutar todos por obter as mesmas coisas, a vida se converte num campo de batalha. É lógico, irmãos. Os homens pisoteiam uns aos outros no seu desenfreio por obter as mesmas coisas. Eles estão dispostos a tudo a fim de eliminar o rival que compete pela coisa ou pela pessoa que eles ardem em desejo. Veja, se todo mundo quer a mesma coisa, vai dar briga, entende? É essa a questão. Olha a situação das igrejas. Provavelmente havia uma disputa por cargos naquela igreja, ou principalmente o de ensino, tá? Então, imagine, deixa eu dar um exemplo para você, querido. Há uma igreja e nós precisamos de um mestre nessa igreja, mas tem 5, 6 pessoas querendo isso, querendo aquele cargo. Nós teremos ali uma disputa, entendeu? E na hora da disputa, o irmão esquece que é irmão, esquece que é crente, e dá vazão às paixões do seu coração, e aí eles começam, parece muito com política, né? Não se apresentar como o melhor candidato, com as melhores propostas, mas a arma predileta é denegrir a imagem do concorrente, entendeu? Para tirá-lo do caminho, na verdade. Essa é uma realidade, querido. Por quê? Porque os desejos estão controlando a vida dessa pessoa. Deus já não exerce mais tanto controle na vida desse irmão. São as suas paixões, são os seus desejos que estão no comando da vida dessa pessoa. A segunda questão, querido: desejos egoístas conduzem os homens a obras vergonhosas. Querido, olha o versículo 2. Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter, viveis a lutar e a fazer guerras. Agora olha esse mesmo texto na Nova Bíblia Viva. Olha só, querido, vocês querem o que não possuem a tal ponto que matam para consegui-lo. Desejam o que os outros têm e não podem adquirir, portanto, começam a lutar para tomar deles. É uma linguagem mais forte, entendeu? Mas que descreve realmente o que estava acontecendo na igreja. Cobiçar aqui, querido, diz lá o Nicodemos, né? Significa literalmente manter o seu desejo focado sobre alguma coisa. Você já viu um cachorro sentado diante daqueles... como é o nome daquele negócio para assar frango? Que ele senta ali e fica olhando para aquele frango. Nada mais importa para ele, querido. Eu não sei o nome que dá para aquilo lá, tá? É basicamente isso. Isso é a cobiça, entendeu? É um desejo que controla a vida da pessoa, na verdade. Matar, irmãos. Eu quero que você entenda que Tiago usou essa palavra no grego no sentido literal, irmãos. É uma expressão muito forte e os comentaristas todos são de acordo que a gente não deve tomar isso no literal, mas de maneira figurativa, né? Como se Tiago estivesse exagerando, entendeu? O que ele estava dizendo, para enfatizar o ponto. Estais prontos para matar. Ou como diz aqui o nosso texto, tá? Vocês querem tanto que estão dispostos a matar para tomar aquilo que vocês querem. Aí o Nicodemos diz uma coisa interessante. A não ser que ele se refira a um caso conhecido em que a disputa pelo poder levou ao assassinato de um deles, o que nos parece inconcebível. É lógico, querido. Pensando em igreja, isso é inconcebível, entendeu? Agora, veja, queridos, eu quero fazer uma descrição a vocês, mas é uma descrição muito forte, como que se dá esses desejos que Tiago está falando aqui. Veja, esses desejos egoístas, ou essas paixões, conduz à inveja, ao ciúme e à inimizade e pode até levá-los ao assassinato. Antes que uma pessoa, eu estou praticamente lendo Berkeley, antes que uma pessoa possa chegar a consumar uma ação que tem que haver certa força impulsora emocional no seu coração. O homem pode se abster de muitas coisas que o desejo de prazer o leva a realizar, mas o fato é que enquanto esse desejo permanecer em seu coração, ele nunca estará seguro. Agora veja, querido, olha, em qualquer momento pode resultar numa desastrosa ação. Os passos desse processo são muito simples e são terríveis. Aí ele vai descrever como é que esse desejo ele é gerado e consumado no nosso coração. Ele diz assim, olha, o homem deseja algo. Esse algo começa a dominar os seus pensamentos. E assim se encontra pensando involuntariamente nisso enquanto está acordado e sonhando com isso enquanto dorme. Nasce assim o que foi acertadamente chamado uma paixão dominante.
Começa então a traçar planos e projetos para obter o que deseja. Planos e projetos que bem podem incluir imaginárias formas de eliminar aqueles que se interpõem no caminho. Por longo tempo, tudo isto pode continuar na mente e no coração do homem, mas um dia as imaginações acumuladas podem estalar em ação e então se encontrará dando os necessários e horríveis passos para obter o que deseja. Todos os crimes deste mundo se originaram no desejo, que no princípio era só um sentimento no coração, mas que, alimentado durante suficiente tempo, chegou, por fim, a converter-se em ação. Olha que descrição terrível, irmãos. Irmãos, ele está dando um passo a passo do que acontece. Deixa eu trazer um caso para vocês interessante. Eu lembro, eu estava no seminário e houve uma discussão no seminário, querido, com relação a Davi e ao pecado que ele cometeu com Batseba, né? A discussão havia um grita, mandou trazer ela e foi se deitar com ela. Eu digo assim, pastor, eu acho muito difícil. Ah, mas está escrito, a gente tem que entender literalmente. Eu digo, não. Nós temos que ter muito cuidado com a literalidade na Bíblia, irmãos. Mas tem que ter muito cuidado com a literalidade na Bíblia, tá bom? Porque mesmo que a cena seja construída dessa forma, isso não quer dizer que foi exatamente nessa ordem. Ele estava dormindo, acordou, começou a passear sobre os muros do palácio, ele viu a mulher, mandou um servo ir lá, trazer a mulher, se deitou com ela, e aí a mulher... Porque se fosse assim... No dia seguinte, a mulher já está grávida, porque ele deitou com ela, ela foi para casa, chegou em casa, mandou voltar a avisar para ele que ela estava grávida, entendeu? Então, não é exatamente dessa forma. O que a gente diz, na verdade? O que o outro grupo defendia? Que Davi, provavelmente, já tinha visto aquela mulher algumas vezes tomando banho, entendeu? E a imagem daquela mulher tomando banho tomou conta do coração de Davi a ponto de ele desejar ela e de não resistir, porque Davi era um homem de Deus, querido. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Eu sei, pastor, isso está na Bíblia? Não. Mas aqui são as suposições e o tipo de deduções que a gente faz, querido, do texto bíblico, tá bom? A gente precisa levar em consideração isso. Então, eu imagino, querido, que Davi não cometeu um pecado assim de primeira. Isso não aconteceu. Repetindo, Davi era um homem segundo o coração de Deus, um homem temente a Deus, e eu acho que ele não faria uma besteira dessa envergadura de uma atitude, de uma só vez, entendeu? Aquilo foi tomando conta. Essa descrição aqui, querido, ele desejou alguma coisa e ele começou a alimentar esse pensamento no coração, a ponto disso controlar toda a sua vida, e aquilo que estava na sua imaginação, ele resolveu praticar, na verdade. Eu creio, na verdade, eu diria a vocês que quase todos os pecados são cometidos dessa maneira, irmãos. Começa com uma coisa muito simples. A gente chama isso de erosão. É uma coisa que começa muito lentamente, que nós praticamente não nos damos conta do que está acontecendo. Você vê isso acontecer, né? Você está indo aqui numa estrada, de repente cai uma parte da estrada. Mas a gente olhava por cima, o asfalto estava normal, entendeu? Não tinha nada de estranho ali. Só que por baixo daquilo, onde os nossos olhos não estavam vendo, tinha um processo de erosão há algum tempo. Entendeu? Quando aquilo cai, querido, o estrago já foi feito já há muito tempo. Eu imagino que seja assim, querido, com os pecados que nós cometemos. Queridos, eu não acredito que um homem de Deus seja capaz, só um exemplo, entendeu? Seja capaz de pegar uma arma sem nenhum motivo aparente e dar um tiro numa pessoa. Entendeu? Na verdade, eu não acredito que nenhuma pessoa, em sã consciência, seja capaz de um ato assim. Quando um homem parte para uma atitude dessa, querido, é porque aquela ideia já está no seu coração há algum tempo. E para encerrar isso aqui, irmãos, tá? Olha só, os desejos egoístas, querido, destroem a vida de oração de uma pessoa. Finalzinho do versículo 3, partindo para o versículo do 2, partindo para o 3. Não tendes porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal para esbanjardes em vossos prazeres. Escute isso aqui, querido. Os desejos egoístas destroem a vida de oração, impedindo a oração ou tornando a oração inaceitável diante de Deus. Observe aqui, querido, que é dito que a razão pela qual eles não têm o que desejam é que eles não
pedem a Deus. E por que não pedem a Deus, irmãos? Nicodemos diz aqui, querido, que um dos prováveis motivos era a própria consciência culpada que eles tinham, na verdade, entendeu? Então eles estão ali alimentando desejos, vivendo rixas, disputa entre si, né? dando vazão no seu coração ao pecado, dando vazão no seu coração à amargura, à inveja, a rivalidades. Então esses homens têm consciência do que estão fazendo e quando eles vão para Deus, querido, a sua consciência os acupa e eles não conseguem orar. Aqueles que conseguem vencer essas barreiras, quando eles começam a orar, querido, eles vão orar pedindo aquilo que não deveriam pedir, irmãos. Queridos, a gente precisa ter consciência disso, irmãos. O desejo egoísta nos impede de orar ao Senhor. Por quê? Porque esses pecados, esses desejos, fazem com que a nossa consciência fique pesada e culpada. E um homem com a consciência pesada, quando ele se coloca diante de Deus para orar, querido, se ele é um homem de Deus, ele vai ser impedido, querido. Eu não sei você, irmãos, mas eu, em situações que nem pecaminosas são, entendeu? Quando eu chego diante de Deus, muitas vezes eu não consigo orar. Não consigo orar, irmãos. Só por causa daquilo que está na minha cabeça, na verdade, entendeu? Veja, eu não cometi um pecado, na verdade. Eu não fiz assim eu não cometi uma ilegalidade, mas eu fiz alguma coisa, né, que eu não deveria ter feito naquele momento. Mesmo que não fosse ilegal, mas aquilo, quando eu vou para diante de Deus, aquilo me constrange. E eu fico um bom tempo, querido, ali batalhando com Deus em oração, guerreando com Deus, para conseguir sentir um pouco de paz e orar. Então eu imagino que uma pessoa nessa condição não consiga orar. O segundo motivo, querido, é que mesmo que ele vença isso, quando ele vai orar, ele pede com a motivação errada. A situação que Tiago descreve aqui, querido, é calamitosa, na verdade. Por um lado, a vida de oração deles era medíocre, né? Ou seja, quase não conseguiam orar ou não queriam orar por causa de uma consciência culpada. Por outro, quando resolviam orar, Deus não os respondia, porque eles estavam pedindo, o que eles estavam pedindo para Deus era egoísta, ou seja, eles queriam alguma coisa que satisfizesse os seus prazeres e os seus deleites, entende? Era isso que estava acontecendo. Tudo isso, querido, por causa de paixões, por causa dos desejos do coração daqueles homens, daquelas pessoas. Irmãos, eu vou finalizar isso aqui, querido, mas eu queria deixar algo assim. Amanhã, a semana que vem eu continuo essa mensagem, tá bom? E aí nós temos uma resposta para isso. Como é que a gente vence esse negócio todo? Nós temos uma resposta aqui nesse capítulo, tá bom? E Tiago vai descrever para nós o passo a passo disso. A gente vai ver isso semana que vem, provavelmente. Mas eu queria que você estivesse atento para uma coisa, querido. Cuidado com os desejos do nosso coração, irmãos. Principalmente se esses desejos, eles nos afastam do Senhor. Eles nos levam para distante de Deus. Cuidado, querido. Mais ainda, irmãos, esses desejos são manifestados na nossa vida por meio das palavras que nós falamos e por meio das nossas atitudes, do nosso comportamento. Então nós precisamos ter muito cuidado, querido, muito cuidado com os desejos do nosso coração. Porque eles podem, querido, nos levar para distante de Deus, eles podem impedir a nossa vida de oração, ou podem fazer com que a nossa oração seja uma oração tão equivocada que Deus nem sequer vai responder aquilo que nós estamos buscando, pedindo a Ele, tá bom? Então eu deixo com vocês, querido, essa mensagem. É uma mensagem forte, não tenha dúvida, né? Nem parece que Tiago está escrevendo para a igreja, né? Não parece, na verdade, mas é uma realidade da igreja. Na verdade, querido, isso aqui foi uma realidade lá naquela época, é uma realidade hoje, entendeu? Não tenha dúvida, se você está há mais tempo no cristianismo como eu estou, né? Eu conheço tantas e tantas histórias, querido, lá em Imperatriz, daquilo que eu vi nas igrejas, de líderes, de igrejas com problemas, de gente causando divisão de igreja, de gente com um coração egoísta, com um coração desejoso. Eu vi homens, querido, homens que entram numa igreja, começam a pregar numa igreja, daqui a pouco eles começam a minar a igreja, tentando arrastar um grupo consigo, entendeu? E saem da igreja, tirando gente da igreja, deixando o pastor que o recebeu, né? Às vezes com boa vontade, na verdade, ali com o coração amargo, porque perdeu muita gente. Irmãos, eu já vi isso tantas vezes na minha vida, querido, que isso não me assusta, na verdade, né? É lógico, a gente se entristece porque isso não é cristianismo, irmãos. Não deveria fazer parte do cristianismo aqui. Nós somos chamados a amar uns aos outros. Nós somos chamados a carregar os fardos uns dos outros.
Nós somos chamados, querido, a suportar uns aos outros, entendeu? Nós somos chamados a andar lado a lado, irmãos, como homens e mulheres, como irmãos em Cristo Jesus, como membros de uma mesma família, entendeu? Isso é cristianismo. Na verdade, o Senhor Jesus Cristo disse assim, olha, as pessoas vão saber e vão me conhecer, na verdade, e vão entender que Deus existe de fato por causa do amor que existe entre vocês, né? Então, quando uma igreja, querido, ela trilha esse caminho de rixas, de rivalidades, de disputas internas, entendeu? Ou não, né? Elas estão dando um péssimo testemunho, querido, da obra de Cristo na cruz do Calvário. E nós deveríamos orar muito ao Senhor, pedindo para que Ele nunca permitisse que nós, um de nós, fosse instrumento para trazer vergonha ou escândalo à obra do Senhor, porque isso atrapalha, isso retarda o avanço da obra, querido. Que nós sejamos homens e mulheres. Nesse aspecto, irmãos, eu me sinto bem à vontade para dizer, querido, que nós somos uma igreja que nós não temos esse tipo de problema. Eu dou graças a Deus porque eu já estou aqui como pastor há 12 anos praticamente e eu nunca tratei disso na igreja, irmãos. Nunca aconteceu, na verdade. O que aconteceu foi numa dimensão tão insignificante que nem chegou ao meu conhecimento, na verdade. Então eu louvo a Deus por isso, tá? Que a gente mantenha essa paz entre nós, essa comunhão entre nós, tá bom? Porque isso ajuda a igreja e isso dá um bom testemunho para os de fora. Vamos nos colocar de pé, querido, tá bom? Vamos nos colocar de pé. Mas eu vi o pessoal festejando. Eu não sei se quem estava festejando era quem deveria festejar. Daqui a pouco eu vou ver o que está acontecendo aí, tá? Mas a gente precisa, querido, como igreja, como povo de Deus. Tá aí uma coisa interessante, né, irmãos? Eu não sei se foi Imperatriz, um cara todo vestido de Bolsonaro, com camisa, e o melhor amigo dele todo vestido de PT, com a foto do Lula e abraçado os dois. Não seria bom se fosse assim, né? Não precisasse essa disputa, essas rixas, essa confusão, essa manifestação de ódio, muitas vezes que aparece, né? A gente vê nas mídias. Qual é o problema, querido, de eu votar no Bolsonaro e você votar no PT? Qual é a dificuldade disso, irmãos? Eu não vejo, na verdade, por que a gente é tão dado a essa coisa, entendeu? Nós deveríamos lidar, irmãos, respeitar a opinião das pessoas, né? Eu não voto e vou sempre falar, na verdade, vai ter segundo turno pelo que eu estou vendo aqui, né? Vai ter segundo turno e eu vou dizer a vocês, querido, um crente não deveria votar no Lula, irmãos. Pastor, não, irmãos, esquece esse negócio ideológico ou partidário ou qualquer outra coisa. Se você é um homem de Deus e defende a vida, defende a família, defende os princípios de Deus, você não pode votar, querido. É contrário. Eu vi uma conhecida minha lá em Imperatriz, candidata orando ao Senhor em favor do Flávio Dino. Irmãos, que coisa mais estranha aquilo, querido. Estranho, um comunista, entendeu? Que bate de frente contra tudo aquilo que nós cremos, querido. Como é que pode orar e... Um negócio por sentido. Vamos orar ao Senhor, querido. Esquecer a política, daqui a pouco a gente acompanha o que está acontecendo. Senhor, nós estamos na Tua presença, Pai. Nós estudamos hoje, Senhor, a realidade descrita por Tiago nessa carta. E o sentimento, Senhor, é de tristeza ao ler isso, ao ensinar isso, Senhor. Saber que é possível haver esse tipo de animosidade dentro da igreja, esse tipo de disputa, de rixas dentro da igreja, Senhor, entristece o nosso coração, Pai. Eu oro pela igreja do Senhor, independente de placa denominacional, Senhor, de bandeira. Eu oro pela igreja do Senhor, Pai. E eu peço que o Senhor nos dê um coração pacificador, Senhor. Um coração acolhedor, Senhor. Um coração que de fato ame o próximo, independente de qualquer situação ou circunstância, Pai. Que o Senhor não nos permita, como igreja, eu oro por nós, Cairóis, Pai. Que o Senhor não nos permita, Senhor, viver esse tipo de animosidade aqui dentro, Pai. Mas que haja respeito, que haja, Senhor, meu Deus, entre nós, amor de verdade, que haja uma disposição para conviver com quem pensa diferente de nós, Senhor, de maneira que haja paz no nosso meio, Senhor, em o nome de Jesus, Pai. Que haja comunhão sincera e profunda, mesmo que tenhamos visões diferentes de mundo, Senhor. É o que eu te peço, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.